Graça e paz, boa noite, bem-vindo ao Lives de Segunda. Esse é o nosso espaço para a gente dar uma mergulhada, para a gente focar naquilo que o Senhor tem para você. Esse é o meu momento com você, o nosso momento para que a gente dê um mergulho na palavra, para que a gente possa receber uma semente de transformação, mais que uma semente que vai fazer uma alteração por um tempo em você. O que nós queremos plantar no seu coração é uma transformação que dure para sempre. E a gente sabe o quanto a palavra de Deus é poderosa para poder transformar, para poder realizar uma obra incrível na sua vida. Eu sei que há muito tempo, já temos aí alguns meses que nós lançamos esse projeto Lives de Segunda, e agradeço cada um de vocês que tem estado conosco a cada segunda-feira, que tem compartilhado cada palavra, que tem aprendido, que está aberto, né, para aprender, porque eu acho que essa é a chave, né, gente? É você estar aberto para aprender. A questão não é falta de água, a questão não é falta de comida, a questão, no nosso caso em Deus, é sede e fome. Quem tem sede, Deus dará de beber. Quem tem fome, Deus vai realizar. Então, muito bom saber que você está aqui com sede, que você está aqui com fome para aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para mim, que Deus tem para você. A palavra sempre encontra o meu coração, né, numa necessidade que eu vejo, que o Espírito Santo ministra durante a semana, e que bom eu poder compartilhar com você nesse espaço bem democrático, né? E que bom que você está aqui, que bom que você está ouvindo o que Deus tem para você. E hoje nós vamos trabalhar motivação, vamos blindar a sua motivação, vamos aprender a manter motivado. Porque, galera, motivação é a força motriz para você realizar qualquer coisa, é a chave do seu comportamento. Quem tem a chave da motivação tem chave de sucesso, tem chave de transformação, tem chave de mudança nas mãos. A nossa motivação é aquilo que nos impulsiona para uma transformação. Quero te dar um exemplo, né? Começar assim, ó, imagine duas pessoas, né, que elas estão desempregadas, estão precisando de emprego. E as duas pessoas, elas têm a mesma necessidade. Pensa comigo, os dois estão desempregados, ou seja, os dois precisam de um emprego. Mas existem comportamentos diferentes em pessoas que precisam de emprego. Você deve saber alguém que precisa de emprego, mas não quer acordar cedo. Você sabe de alguém que precisa de emprego, mas não faz nenhum curso, não corre atrás de nada. Conhece alguém assim? Pois é, imagine que duas pessoas, um precisa de emprego, ele acorda cedo e vai procurar ou vai fazer um curso, ele vai correr atrás. E o outro que precisa da mesma coisa e sabe que precisa de um emprego, dorme até 10, 11 horas, dorme o dia todo, né? Não quero nem falar do horário, né? Mas mesma situação, mesma necessidade, mas ações completamente diferentes, comportamentos diferentes. Por quê? Porque a motivação deles é diferente. Mesmo que os dois queiram e mesmo que os dois saibam que precisa disso, dessa transformação, precisa desse emprego, eles agem de formas diferentes. Por quê? Porque a motivação de cada um deles é diferente. A mesma situação, saber que precisa não significa que os dois vão estar motivados. O que é motivação? É um motivo para agir. Saber que precisa de emprego não gera a motivação necessária, a força necessária para uma ação, para uma mudança de comportamento. A gente precisa entender como essa motivação, né, funciona. Pense comigo, motivação ele é um impulso interno em você que te leva a agir. E a gente sabe que se você não tiver esse motivo para agir, se você não tiver tomado por esse motivo para agir, as coisas vão ficar muito tempo do jeito que estão. Então a gente precisa começar a entender como essa motivação vai funcionar na minha vida, como essa motivação vai funcionar na sua vida. Essa motivação é o porquê do indivíduo, de aquilo que o leva a tomar uma ação. Cada um de nós tem entendimentos diferentes, momentos diferentes e uma força interna, né, diferente
para aquilo que está agir. Cada um de nós nos motivamos em momentos diferentes para coisas diferentes. Mas qual é o importante? Eu preciso de motivação, porque quem não está motivado não age. Não adianta eu aqui falar para você cuidar das suas finanças, não adianta eu falar para você o que você tem que fazer. Se não houver uma motivação no seu coração, tudo que eu falar vai entrar no seu ouvido e vai ser só mais uma informação. Você vai saber que precisa. Então, de alguma forma, você tem que gerar essa motivação. E é a falta de motivação um dos motivos que levam as pessoas a permanecerem no fracasso, permanecerem longe do sucesso, permanecerem do jeito que estão. Quem não tem motivação não anda para frente, quem não tem motivação não consegue, quem não tem um motivo, quem não consegue achar esse motivo, não caminha. E aí a gente pode perceber que muitas pessoas sabem que precisam reagir, mas não conseguem ter a motivação, a força interna necessária que leva à ação. Olha só, a motivação, primeira coisa, ela vai iniciar um processo na sua vida, ela vai iniciar uma mudança. Quem não é motivado não muda. Muitas pessoas elas não conseguem começar. Quantas pessoas você conhece que não conseguem começar? Quantas pessoas você conhece que não conseguem tomar uma ação? Sabe, elas às vezes têm ideias, elas têm muita coisa no seu interior, elas têm na sua mente grandes necessidades, têm grandes sonhos, mas elas não conseguem agir. Ou seja, a motivação é a força para começar uma mudança. A motivação é a força para começar dietas. A motivação é força para você estudar, para você fazer novos cursos, para você fazer concursos. Você precisa de motivação para tudo isso. Muitas pessoas sabem que precisam de um emprego novo, mas não têm a força necessária, não conseguem desenvolver a força necessária para uma ação nessa direção. Então a gente precisa saber sondar os nossos motivos, saber sondar o nosso coração do porquê que a gente não consegue reagir. Será que a gente não quer mesmo? Será que a gente quer mesmo? Então, quem não está motivado nunca consegue começar uma transformação. Outra coisa que a motivação te ajuda é na direção. Por exemplo, se alguém está motivado na saúde, né, vai ao médico e vê que precisa de uma mudança, ele se motiva e aí ele começa uma dieta, ele começa a fazer alguma coisa, ele começa, né, a uma mudança. Alguém que viu um amigo, um conhecido infartar, ele enche ali de alguma motivação externa, né, para começar a transformação na própria vida, de começar uma alimentação diferente, de começar a consultar o médico para saber como é que está a gordura corporal, saber como é que está as suas veias, aí se estão entupindo, se não estão. Ou seja, a motivação te direciona na ação. Então a gente precisa de estar motivado, inclusive para a gente ter uma direção. Quem não está motivado não tem direção. Quem não está motivado não sabe para onde ir, não sabe o que tem que fazer, fica perdido, parado, travado. Então a motivação te ajuda a dar um primeiro passo de ação e a motivação te ajuda a ter uma direção. Então quando você está motivado, quando você tem uma paixão, algo para fazer e aquilo mexe com o seu interior, pronto, você tem uma direção e você consegue dar um primeiro passo. Ela é forte o suficiente para te fazer agir. E a motivação, ela vai te ajudar a manter comportamentos para sempre. E aqui é um desafio, como me manter motivado para sempre? Meu Deus, tem como? Vou falar com você aqui hoje que tem como. Você manter a motivação numa transformação para mudar você, se seja na parte financeira, como manter motivado para permanecer juntando, para permanecer poupando, para permanecer separando as finanças, para permanecer aplicando lá os métodos que a gente já entregou. Como permanecer enriquecendo, como permanecer, qual a motivação, o porquê. Precisa estar muito claro no seu coração, porque essa motivação é a chave de qualquer transformação. Todos nós sabemos que a gente precisa de mudança em várias áreas, né? Mas saber não significa que você tem força suficiente para agir, porque senão já estaria tudo resolvido. Quantas pessoas sabem que precisam emagrecer?
Quantas pessoas sabem que precisam de exercício? Quantas pessoas sabem que precisam mudar o jeito que lida com os filhos? Quantas pessoas sabem que precisam mudar o jeito que lida no cônjuge, né? No casamento? Quantas pessoas sabem que precisam ser fiéis na igreja? Muitas pessoas sabem de tudo isso, mas a motivação não é forte o suficiente para mantê-las na transformação, para mantê-las na ação. Sabe? Quantas pessoas você já ouviu aí que decidiram não tomar mais Coca-Cola? Quanto tempo anda essa motivação? Esse motivo? Esse motivo é forte para fazê-la agir durante quanto tempo? A motivação é chave, gente. Se a gente não consegue manter a motivação, a gente não consegue manter transformação, a gente não consegue manter-se correto no caminho, a gente não consegue mexer na nossa vida, a gente não consegue ter sucesso, a gente não consegue avançar, a gente não consegue ter direção. A motivação é chave para tudo isso. Como é que está a sua motivação? Sabe? Ninguém faz nada por fazer. Todos nós somos motivados por alguma coisa. A motivação é a chave de um comportamento. A motivação é a chave de um determinado tipo de ação. Então, se você sabe as suas motivações, você sabe a direção que você está indo. E você sabe naquilo que você precisa agir. Motivação é chave. Você precisa estar ligado nessa chave, ligado no como você precisa proceder para você vencer. Sabe? A motivação te faz ser transformado. Então, motivação é chave de tudo isso. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Olha só. Josué 14 vai falar a história de Caleb. Você conhece a história de Caleb, né? Um dos dois que permaneceram firmes. E aí, porque Caleb foi fiel, Abraão resolveu fazer uma promessa para Caleb, né? Guiado por Deus, claro. Ou Moisés, né? Moisés foi inspirado por Deus para fazer uma promessa para Caleb, que ele ia herdar os montes de Hebron lá. E os anos se passaram, Moisés morreu, Josué foi à frente, as guerras começaram e Israel começou a conquistar as terras. De repente, Caleb foi lá, desceu para falar com Josué. Eu falei, Josué, você se lembra a promessa que Moisés fez a mim? E essa promessa já tem 45 anos. Olha só, Caleb se manteve motivado por 45 anos. Caleb se manteve motivado, desejoso, com força. Eu falei, eu ainda estou forte para conquistar. Quanto tempo dura a nossa motivação? Com Caleb durou 45 anos e aí ele foi liberado e ele conquistou. Ainda ele foi liberado não para ter a terra, ele foi liberado para ir lutar. Olha só, 45 anos para começar a sua conquista pessoal, né? Sempre pense nisso. A motivação ela precisa ser forte e duradoura. Meu Deus, como é que eu me motivo para continuar mudando? Como é que eu me motivo, Deus, para viver essa transformação? A sua motivação influencia a sua disposição. Pessoas dispostas, elas estão motivadas. Pessoas apáticas, paradas, elas estão desmotivadas. Elas não têm força para sair do lugar. O desejo delas de mudança não é forte o suficiente para que elas tomem ações. Pessoas que estão travadas no mesmo tempo, não são pessoas que estão acomodadas, né, que querem ficar ali, são pessoas que elas não querem estar lá, mas elas não têm força para mudança, elas não têm força para uma ação. Então a motivação, ela vai ser, ela é aquilo que te dá a disposição para você ir lá e fazer. A motivação é a chave da ação. Sabe, por quanto tempo a gente consegue permanecer acreditando que vai dar certo? Quanto tempo você permanece acreditando que as coisas vão funcionar? E quando eu falo acreditar, não é só aqui, é em ações. Quanto tempo você permanece fiel ao sonho que Deus te deu? Quanto tempo você permanece fazendo, ministrando, pregando, ouvindo, lendo a Bíblia, orando? Quanto tempo você consegue permanecer fazendo isso? Porque isso é chave. A gente precisa de motivação para ser transformado, para ter essa vida completamente diferente. Quando a gente fala de motivação, o normal, com a maioria das pessoas, é que a motivação ela seja, né, algo que a gente não controla muito. A gente não consegue se automotivar. E outra, a motivação normalmente vem por questões externas. Ou algo que alguém falou para você e você foi instigado e aí você ficou motivado para uma mudança, ou algo que você viu, ou uma experiência que você teve, ruim ou não. Então,
normalmente você se motiva por algo, né, que acontece com você, que alguém fala com você, uma experiência que vem com você. Ou seja, a maioria das pessoas, elas estão dependendo de acontecimentos para serem motivadas. Quem de repente, né, foi pego, né, com uma taxa alta no sangue, né, o índice de massa lá, né, de gordura no sangue está altíssimo, o seu colesterol está alto, ou seja, uma informação gerou motivação para que ele comece a se cuidar. Ou então a morte de alguém, ou então a doença de alguém, ou então, né, você está, né, tão descontrolado, né, na parte financeira, aí você vê pessoas dando certo, pessoas tendo sucesso, e você não consegue se organizar para ter sucesso também. E essas coisas externas, elas nos motivam. Você é motivado pelo testemunho de outras pessoas. Você é motivado por inúmeras questões externas. E aqui está uma grande questão. Porque as pessoas, se elas só se motivarem pelo externo, então elas estão colocando o sucesso da própria vida na mão do acaso. Quem apenas se motiva quando algo acontecer, significa que elas vão ficar travadas e paradas até que alguma coisa as empurre para frente. Ou seja, o mundo está empurrando, o mundo está fazendo com que elas reajam de alguma forma. E isso é terrível. Porque você não pode ter a sua vida na mão do mundo, você não pode ter a sua vida na mão do acaso. Quando alguma coisa acontecer, eu me motivo. Se alguma coisa acontecer, eu me motivo. Você não pode você não pode permitir que todas as suas motivações sejam coisas externas. Você tem que aprender como essas coisas funcionam. Se a sua conquista passa se a conquista passa pela sua disposição, se essa é a chave que está nas suas mãos, se você não conseguir se motivar, você nunca vai estar disposto a mudar. Se a disposição é a chave da conquista, a motivação é a chave da disposição. Então, se você for esperar que algo externo te motive, significa que você vai ficar parado muito tempo esperando alguém agir. É colocar a sua vida na mão de outra pessoa. É colocar a sua vida na mão, né, do acaso aí. Isso não pode acontecer. A sua vida tem que estar, né, em Deus, claro, né, nas mãos do Senhor, e você e Deus agindo da forma que tem que agir, direcionado por Deus. Quem coloca a vida, quem não controla a sua própria motivação, que espera que alguma coisa aconteça para se motivar, é a mesma coisa de você estar como passageiro num carro desgovernado. Ou seja, você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai bater no poste, se vai cair ladeira abaixo, se o carro vai ficar na pista. Está desgovernado, não está nas suas mãos. Então você não pode ter sua vida na mão de outra pessoa, na mão de outras coisas. Deus entregou na sua mão para você agir juntamente com Ele. Não aceite, né, que a sua motivação surja de coisas externas, mas isso é o mais comum. Quando foi, né, pense na última vez que você se sentiu bem motivado. Por que foi? Por exemplo, por que você, de repente, está frequentando a academia agora? Por que você se sentiu motivado a estar na academia? Foi algo de dentro de você ou foi algo que você viu externamente? A mudança financeira, por que você decidiu mudar? A força para você decidir agir. Foi algo que você entendeu que precisa internamente? Ou foi alguma coisa externa que aconteceu, uma vergonha que passou? Tá entendendo? Na maioria das vezes, a nossa mudança, a nossa motivação se baseia nas coisas externas. E a gente não controla esse externo. Não podemos basear a nossa transformação no acaso. Precisa estar nas suas mãos. Precisa estar em você, precisa estar com você. Isso é um perigo, sua vida não pode ser uma caixinha de surpresa. Né? Porque a maioria das surpresas são negativas. A sua vida não pode estar na mão. Né? Minha vida é uma caixinha de surpresa. Qualquer momento eu me motivo e vamos lá, a gente age. Aconteceu alguma coisa, então vamos reagir. Ei, pare de ser reagente. Você precisa ser proativo e agir antes. E a gente não age sem motivação. Então você precisa aprender como a sua motivação funciona. E como se motivar para uma transformação. Imagine, você vai atrás de uma mudança financeira se algo acontecer. Ou seja, vai ficar quanto tempo pobre? Você vai começar a malhar quando, né, estiver com o físico destruído, já estiver estourado. Ou seja, vai ter muito mais trabalho para você agir.
começar uma dieta depois que já está com diabetes. Gente, nós não podemos ser reativos, a gente precisa aprender a agir e ninguém age sem motivação. A motivação está aqui e aí depois você age. Então você precisa aprender como a motivação funciona em você. Porque sem motivação você não muda, sem motivação você não age, sem motivação você não vai para frente, você não avança, o seu amanhã não acontece sem motivação. Você precisa aprender como essa motivação funciona na sua vida. Não adianta começar a dieta depois da diabetes. Quer dizer, adianta, né? Mas é tarde demais, podia estar muito mais tranquilo. Não espere algo acontecer para você se encher de força e energia para você mudar. Como eu projeto a minha motivação? E é isso que eu quero falar bem rapidinho com você. Como isso funciona comigo? Deixa eu ler um versículo para você, Deuteronômio 28. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Israel ia partir para a guerra a partir dali. E houve uma direção para os oficiais falarem com todos os soldados de cada uma das 12 tribos. Falaram assim: tem alguém aí que é tímido, ou seja, que é covarde, que está com preguiça, que está com medo? Quantos medrosos nós temos aqui? Você está com medo, cara? Não venha. Porque é preferível diminuir o exército do que ter a desmotivação ou o medo, né, contagiando todo mundo. E é uma coisa que a gente aprende aqui. Medo contagia outras pessoas. Desmotivação, pessoas que estão desmotivadas contagiam outras pessoas. Deus sabe disso, então o que Deus fez? Mande todo mundo que está com medo ir embora, não fique para a guerra. Por quê? Porque vai espalhar o medo para todo mundo, vai espalhar a desmotivação, o pessoal vai ficar desistindo, o pessoal não vai ter a força para ir para a guerra. E a gente quer pessoas que queiram fazer, pessoas que queiram construir. Você precisa querer construir, você precisa estar motivado para essa transformação, porque senão não é com você a história. E você não vai conseguir fazer a história, você vai estar lá de corpo presente. Deus prefere ficar com menos soldados, olha só, do que ter alguém motivando, porque um desmotivado tirou mais um soldado, pelo menos. Uma rodinha de uma pessoa desmotivada ele consegue multiplicar. A gente precisa entender que pessoas nos influenciam. Você entende que pessoas te influenciam? Sabe, a gente faz grupos, né? Sou pastor, né? E a gente, as células, tudo funciona, né? Quando funcionava. E a gente está lá para poder motivar, a gente está lá para influenciar essas pessoas, mas às vezes a amizade que a gente tem, a gente também absorve das outras pessoas que a gente tem contato, algumas coisas, um jeito de falar. Sempre existe algum nível de mistura quando existe algum nível de intimidade. Então a gente vai pegando. Se você anda muito, né, há muito tempo com pessoas que sempre estão para baixo, sempre desmotivadas, elas acabam roubando o ímpeto de você muitas vezes. Quantas vezes você veio com uma alegria muito grande para falar alguma coisa e alguém, né, tirou o seu ânimo, tirou a sua animação. Acontece. E infelizmente, né, isso é a vida, né? E vai acontecer. E você precisa tomar cuidado, você não pode se cercar só de pessoas que vão te desmotivar. Deus manda tirar do exército aqueles que iam desmotivar os outros para não roubar a conquista. A gente acaba sendo influenciado. Você pode ser, né, mais forte que você achar. Você é influenciável. A gente acaba pegando aquilo das outras pessoas. No texto, né? Assim como a coragem também é contagiosa, o medo, a covardia, a desmotivação também é. E a gente fica perguntando, poxa, mas não é mais forte a minha motivação do que a desmotivação do outro? Pô, será que eu tenho que parar de andar? Será que eu tenho que parar de falar? Será que eu tenho que parar de compartilhar? Porque senão ele vai... Uai, eu não sou, né, no meu caso, um pastor e eu não estou aqui para justamente vencer essas coisas. Será que é mais forte que eu? É uma mistura, gente. Né? Pense no seguinte, imagine um sapato branquinho pisando na lama. Qual dos dois vai mudar a sua forma? A lama ou o sapato vai ficar escuro? A lama vai ficar mais branca? Não vai. Por que eu estou falando para você? Porque o normal é aquele que é melhor perder.
e ser contaminado ou contagiado com a desmotivação, com a tristeza de alguém. Estão entendendo? Quem causa mais diferença no outro? Você pode até ajudar a pessoa a se motivar, mas você também vai perder muita coisa. Se você andar só com pessoas que te desmotivam, se você andar só com pessoas que te tiram da direção, se você só anda com pessoas que te denigrem. E eu quando era, né, tinha 16 anos, 17 anos, eu era muito simples, muito ingênuo de tudo. E quantas pessoas me roubaram a alegria? Porque eu não tinha uma noção de como defender essas coisas. Pessoas que eram desmotivadas porque já tinham vivido muito e tinham dado muita coisa errada, pregavam para mim que ia acontecer a mesma coisa na minha vida. E durante algum tempo eu não acreditava que eu seria capaz de vencer, que eu seria capaz de dar certo. Por quê? Porque eu fui contaminado pela visão que algumas pessoas tinham da própria vida. Como isso é triste, como isso é tenso. Não sei se você já passou por isso, sabe? A Bíblia fala de jugo desigual. Mesmo que que o certo seria eu, que sou com Deus, influenciar o outro, mas a pessoa vai te carregar para baixo porque ela vai influenciar você, ela vai quebrar o seu ritmo, né, de conquista, de caminhar. A gente não consegue sair ileso de uma relação, seja de amizade, de trabalho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compartilha, como não é porque alguém vai simplesmente estragar os seus sonhos, é porque, poxa, você tem que estar focado em você, cheio de energia, motivado para você vencer. Então precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque pessoas roubam motivação. Muito cuidado, né, com quem você anda para não roubar sua motivação. A chave, né, da motivação não pode estar externamente a você. No sentido de que você depende de que alguma coisa aconteça para que você se motive. Você precisa ter a chave da motivação nas suas mãos, e isso é possível. A gente chama isso de automotivação. É um dos 5 pontos da inteligência emocional. A inteligência emocional fala, né, da sua relação com as suas emoções, do controle das suas emoções, da automotivação, fala da empatia, né, você sentir a emoção do outro e você agir para você conseguir que o outro cresça nos relacionamentos. A inteligência emocional ela é base do sucesso. Quem entende sobre inteligência emocional conquista mais rápido, consegue lidar com sua geografia de uma forma muito mais inteligente. Então, um dos pontos da inteligência emocional é a automotivação, ou seja, você não depender de acontecimentos externos para que alguma coisa dê certo na sua vida. Você pode aprender sobre automotivação, ou seja, como eu me mantenho com força, com ímpeto como Caleb, que mesmo depois de 45 anos estava firme. Como eu posso permanecer firme numa mudança, numa transformação? Como eu posso manter a força suficiente para continuar resistindo no meu casamento, para continuar resistindo nas finanças, na transformação financeira? Como é que eu consigo manter tudo isso? Como é que eu me automotivo? Amém? A alegria, né, uma das coisas incríveis da automotivação é que você não vai estar mais dependendo do acaso, de alguma coisa acontecer para você se motivar. Você vai ter a chave que gera em você motivação. Como é que você se motiva? Eu sei que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando a gente fala de automotivação, fica parecendo uma coisa nossa, mas tem muita gente que vai acabar falando, fala assim, poxa, mas minha vida está nas mãos do Senhor, então Deus vai fazer o que tiver que fazer, ou seja, é bem pragmático, né? Mas o que nós temos com Deus é uma aliança. Então, se a gente tem uma aliança com Deus, isso significa que existem responsabilidades de Deus, que Ele vai cumprir com certeza, e existem responsabilidades que são minhas. E essas responsabilidades que são minhas, eu não posso outorgar a outra pessoa, eu não posso passar para outra pessoa, sabe? É engano quem diz que a vida está nas mãos do Senhor e não faz nada. Porque se a sua vida está nas mãos do Senhor, então Ele está dizendo para você o que você tem que fazer. Colocar a vida nas mãos do Senhor não é ficar parado, colocar as vidas nas mãos do Senhor é obedecer. É ter direção, é ter o que fazer, não é ficar esperando as coisas acontecerem. E aqui muita gente está achando, minhas vidas estão na mão do Senhor, o que tiver que ser será. Mentira! Sua vida está na mão do acaso, porque se estivesse na mão do Senhor, você estava sendo direcionado. Então mesmo que a gente fale que a nossa vida está nas mãos do Senhor, Deus vai te direcionar para tomar ações, Deus vai te direcionar para você agir da forma correta, porque senão não está funcionando.
Não está nas mãos do Senhor. Deus não vai tirar a sua responsabilidade de ouvi-lo. Deus não vai agir, contra a sua intenção, contra a sua vontade, contra o seu querer. Não é assim que funciona. Deus deseja que vocês dois construam junto, porque é uma aliança. Se não colocar nas mãos do Senhor, colocar nas mãos do Senhor é você agir direcionado por Ele e não deixar que as coisas aconteçam como se Deus estivesse guiando o seu caminho. Deus não vai tirar a sua responsabilidade daquilo que você tem que fazer. A sua responsabilidade Deus deu a você e tem coisas que você precisa fazer. E isso é ter a vida nas mãos do Senhor. É Deus direcionando aquilo que você precisa fazer. Amém? Vamos fazer um teste rapidinho aqui, você que está me ouvindo aí, para saber como é que está a sua automotivação. Eu quero que você... como é que você agiria se alguma coisa desse errado? Já deu errado alguma coisa na sua vida? Um plano de empresa, já deu errado um concurso que você fez, já deu errado uma entrevista de emprego. Como é que você age diante do insucesso de alguma coisa? Você pensa em várias maneiras de melhorar para a próxima tentativa e coloca-as em prática de imediato. Você já pensa o que você precisa... Cara, isso não deu certo, poxa, eu tinha que fazer assim, não fiz. E você começa a mudar imediatamente. Ou você pensa em maneira de melhorar, poxa, eu preciso melhorar nisso para a próxima tentativa, mas você não faz imediatamente. Você deu um tempinho ali, poxa, eu preciso ir com calma, eu preciso pensar. Ou você posterga e deixa para pensar depois. O que acontece? Normalmente você acaba desistindo. Me diz aí, ou não me diga não, pense aí, como é que anda a sua automotivação? Você é aquele que, quando alguma coisa dá errado, você já pensa no que precisa melhorar e já imediatamente começa a agir? Ou você é aquele que pensa naquilo que precisa melhorar, mas deixa para agir depois? Ou você é aquele que deixa para depois, inclusive, o pensar? Que normalmente você acaba desistindo. Você é aquele que acaba desistindo de um sonho? Porque se for seu poder de automotivação está muito baixo. E você pode não estar tendo sucesso por causa disso. Quantas pessoas faliram 8, 9 vezes antes de ter sucesso? Se eles tivessem desistido. Estão entendendo? Persistência com sabedoria. É você continuar tentando, mas você está melhorando para cada vez tentar de uma forma mais sábia. Você precisa ter persistência com sabedoria, melhoria contínua. Amém? Voltando lá para o nosso início. Porque mesmo eu sabendo que preciso mudar, eu não consigo tomar uma ação ou permanecer fazendo alguma coisa. Se saber fosse a força suficiente para você agir, tudo na sua vida já tinha sido transformado. Quantos de nós sabemos que precisamos emagrecer? Bom? Quantos de nós sabemos que precisamos mudar a alimentação? Quantos de nós sabemos que precisamos juntar dinheiro? Quantos nós sabemos que a gente precisa tratar as pessoas diferente? Sabemos. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu sei tantas coisas que eu preciso fazer. Mas por que somente saber não resolve? Você precisa ser convencido. Olha só, se chegou uma informação hoje para você, deixa eu te dar um exemplo. Chegou uma informação para você, que a gente fala lá no curso dos endividados. Não negocie com o banco sem ter um dinheiro de barganhar. Porque o banco, quando você não tem nada nas mãos, não é negociação. Porque o banco vai dizer o que você vai fazer e você vai fazer porque você tem medo do seu nome ficar sujo. Quando a gente fala para você não negociar com o banco enquanto você não ter um dinheiro para você conseguir abater o valor, para muita gente isso é uma novidade. E a pessoa fala, cara, que incrível, poxa, que interessante, é verdade, o banco chega e dobra o valor que eu devo, e eu fico rindo porque parece que é a melhor coisa do mundo. Tá errado isso, e tá errado mesmo. E muita gente não se apercebe disso, e quando ouve isso pela primeira vez, aquilo impacta o coração dele. Mas olha só, ele acabou de receber uma informação nova e ele está há 10 anos com uma outra informação. Ou seja, o seu comportamento está influenciado por essa informação mais antiga. Por isso que quando você sabe uma coisa nova, não é forte o suficiente para que você haja diferente.
Todo mundo sabe que precisa fazer tantas coisas, mas já existe um comportamento tão antigo. Ou seja, uma nova informação, ela não consegue ser mais forte do que aquele tanto de informação que você recebeu durante todos os anos da sua vida. O seu comportamento, ele já está influenciado há tanto tempo que uma nova informação talvez não tenha a força necessária para conseguir mudar o jeito de você agir. Você precisa fazer com que a sua mente, olha aí, né? Abati o valor de uma dívida de 5.400 com apenas 540, 10% do valor total. É isso que a gente está falando, né? Que a gente ensina lá no curso. É exatamente isso. Pensa comigo, gente, uma informação nova, e às vezes é tão difícil para nós acreditar. Por quê? Porque a gente tem medo do nome ficar sujo. Porque quando a gente é mais humilde, a gente, né, quem é um pouco mais pobre, o que acontece? Ele tem medo do banco, da financeira. Deixa eu te falar uma coisa, se seu nome está sujo, não vai sujar 2 vezes. E são coisas que a gente vai tentando falar para as pessoas que elas precisam estar prontas para tudo isso. Então, olha só, muitas pessoas já têm uma informação há tanto tempo na sua mente que uma nova informação ainda não é suficientemente forte para fazer ela agir. Por isso que mesmo você sabendo que precisa fazer uma dieta, mudar sua alimentação, não consegue fazer. Mesmo você sabendo que precisa se exercitar porque faz bem para a sua saúde, você não consegue fazer. Por quê? Porque já existe um comportamento antigo e essa nova informação ainda não é forte o suficiente. E como é que eu fortaleço isso? Ouvindo mais. Você tem que ouvir tanto até que você tenha força para quebrar o comportamento. Você precisa ter força para quebrar, para destruir todo esse comportamento. Então você precisa permanecer ouvindo, permanecer aprendendo, permanecer enchendo a sua mente dessa nova informação. O que eu indico normalmente? Se você deseja motivação, se você deseja se encher de motivação, você precisa ter um foco primeiro. Qual é o foco que você precisa mudar agora? Você precisa mudar qual área na sua vida? Se a gente está falando de finança, qual é a área que você precisa de transformação urgente? Qual é a área que você precisa mexer hoje? Você, Deus, eu não tenho força para isso. Eu não tenho força para essa transformação. Você vai selecionar essa área e durante 1 mês você vai bombardear a sua mente de informações a respeito dessa área. Você vai começar a focar nisso. Vídeo no YouTube, separe, né, canais que possam te ensinar. Se é sobre finanças, separe os canais sobre finanças, né? Se é aqui no Instagram, né, veja os canais aqui no Instagram que podem te ajudar com as lives. Você precisa encher sua mente ao ponto dessa nova informação ser tão poderosa dentro de você que vai quebrar o outro comportamento e você vai agir diferente. Porque até isso é complicado, porque às vezes você toma uma ação, mas não consegue manter a mudança. E é pior porque você parece que regride. Você precisa ser sábio nesse sentido, você precisa conseguir agir de tal forma de permanecer agindo. Você precisa ter, na verdade, uma transformação na sua mente de tal forma que isso vai fortalecer você para permanecer agindo daquela nova forma, daquele novo jeito. Saber não adianta. Você tem que... Pense no copo d'água. Tem um pouquinho de água no fundo do copo. Tem água lá. Tem informação lá. Mas você precisa encher até que aquela água transborde do copo para vir para fora. Dentro de você já tem aquela informação, mas você tem que ouvir e ouvir e ouvir e ouvir até você transbordar. Você precisa focar no assunto. Porque a gente pega um monte de assunto diferente, a gente pega um monte de coisa diferente, a gente não consegue focar e não consegue encher a mente de novas informações mais sábias, de novas informações que te gerem mais conhecimento, que te gerem paz para você ter a certeza do que fazer, do como fazer. Faça cursos, na banque cursos, mas em nome de Jesus você precisa reagir, você precisa encher de novas bolinhas aí a sua mente. Eu entendi isso para mim. Quando eu estava passando por eu precisava de uma mudança financeira na minha vida, porque eu não entendia por que as coisas não estavam dando certo e a vida melhorava, mas a dívida também acompanhava tudo que eu ganhava. Eu me enfiei em estudar sobre finança. E eu foquei, falei, cara, eu vou aprender sobre isso, eu vou mergulhar nisso. E foi isso que começou a gerar as minhas ações diferentes. Minhas ações mudaram por causa que a minha mente mudou, por causa das novas informações que entraram. Se você ouviu apenas uma vez, por isso que Paulo fala, olha, é segurança para vós eu falar as mesmas coisas para você. Paulo ficava falando as mesmas coisas porque é segurança. Vai dando mais segurança, vai ouvindo a mesma coisa, vai ficando mais focado. Você precisa focar no assunto.
para que você tenha a transformação que você precisa. É assim que você se automotiva. A chave da automotivação é você encher a sua mente daquele tipo de informação até que você consiga corresponder com ações à mudança que está acontecendo na sua mente. Automotivação é isso. Sabe? É muito comum a gente esperar que a gente ser motivado por as coisas externas. Mas olha só, você vai botar a sua vida na mão do acaso para quando alguma coisa acontecer, não faça isso. Controle a sua motivação. Você pode se automotivar, você pode gerar a energia interna necessária para a sua transformação. Você pode gerar a energia interna necessária para que você entre num processo de mudança completa na sua vida. Aqui a gente fala de finança, né? O foco nesse ano é finança, eu vou falar de finança com você. Então pensa comigo. Você precisa ouvir mais até que a transformação se dê por completo. Automotivação é você conseguir resistir com força, continuar fazendo, continuar mudando, continuar se transformando. Daniel se alimentou, né? Fala Daniel 1:8, fala que Daniel não se alimentou das finas iguarias do rei, né? Mas ele comeu ali as verduras durante muito tempo. Ou seja, o alimento de Daniel produziu em Daniel robustez, né? O corpo dele ficou mais saudável. O seu alimento é aquilo que produz em você a mudança. E aqui a gente está falando de palavra, de conhecimento. O conhecimento que você absorve é o alimento que vai trazer transformação para que você fique mais robusto, mais bonito, mais bonita, mais interessante, para que você mude. Automotivação. Proteja a sua motivação. Cuidado com as pessoas que te andam porque elas podem te desmotivar. E se automotive. Ou seja, mergulhe no assunto. Não seja superficial. Por isso que eu fiz aqui, né, o live de segunda, que é um momento, é um tempo para que você não seja superficial. Para que eu consiga te dar algo profundo a ponto de você startar um processo de transformação na sua vida. Eu só posso vir até aqui. A partir do que você ouviu, você precisa trazer uma ação. E aí é com você. Mas quanto mais você ouvir, mais fácil fica a ação. Quanto mais você ouvir, mais fácil você vai conseguir agir. Amém? Automotivação é a chave. Deus deseja essa mudança na sua vida. Automotivação. Um dos pontos da inteligência emocional que vai fazer com que você continue firme numa transformação. Quantas coisas você já desistiu? Perdeu motivação no meio do caminho. Se você soubesse do que eu estou falando e tivesse já na sua mente já startado esse processo de automotivação, você teria vencido em muitas coisas na sua vida. Tinha passado em concursos. Você teria feito, né, compras diferentes. Você poderia ter muito mais dinheiro juntado. Tudo se você conseguisse permanecer transformando. Amém? Amém. Muito obrigado a você que ficou aí. Deus abençoe. Deus abençoe demais a sua vida. Se motive. Aprenda a força da automotivação hoje. Um abraço.